seu povo, eles eram irmãos, mas as outras pessoas não. Para eles, os outros povos eram tidos como cães. Mas eles não conseguiam entender isso. Eles não conseguiam entender essas coisas. Aí Jesus falou assim: ô Nicodemos, você precisa nascer de novo. Mas ele não consegue entender. Jesus estava falando para ele assim, ó: sabe o que é, Nicodemos? Vocês estão esperando um Cristo e esperam ansiosamente. Vocês estão esperando o Cristo ansiosamente, mas o Cristo que vocês estão esperando, ele não virá. Ele não vai vir, porque o Cristo que Nicodemos e os judeus esperavam era aquele que ia libertar Israel do domínio de Roma. Era aquele que ia restaurar o trono a Davi. Era o rei que restabeleceria o reino, a glória a Israel e reinaria para todo sempre. Eles esperavam um rei terreno, um homem político, um homem forte que fosse vencer o domínio de Roma. Aí Jesus falou assim para ele: versículo 15, olha só o que ele diz assim. Eu vou ler o 14 para não sair fora de contexto. Diz assim, ó: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você acha que nascer de novo embrulhou a cabeça de Nicodemos? Essa palavra aqui embrulhou muito mais, porque ele achava que restauraria o reino a Israel. Aí ele fala: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas quem que é esse todo aquele? Aí Jesus explica: porque Deus amou o mundo. Como assim o mundo? Deus não amou Israel? Deus não amou Abraão, Isaac, Jacó? Deus não amou o povo hebreu? Aí Jesus fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele fica de boca aberta. Aí Jesus fala assim, ó, para que você entenda direitinho, Nicodemos, o versículo 17 fecha esse pensamento, que diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para um judeu seria muito difícil entender isso. Tão difícil, irmãos, tão difícil, que a igreja começa com judeus, mas no capítulo 22, ainda de Atos dos Apóstolos, muitos anos depois de Jesus ter morrido, muitos anos depois de Pedro ser batizado com o Espírito Santo, Pedro ainda balança quando chega na casa de Cornélio para falar do amor de Deus, batizado com o Espírito Santo. E às vezes nós ficamos balançando em relação ao que Deus pode fazer na vida das pessoas. Que nós, irmãos, possamos entender que o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Eu sempre digo uma coisa, pastor Daniel, na minha igreja, e para o meu pastor ele fala assim: pastor Edson, me desculpe, mas é muito difícil. A Bíblia diz que Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. Eu falo assim: pastor, eu estou orando e estou trabalhando para que Deus salve todas as pessoas de Itatiba. Ele falou: mas não vai acontecer, isso não vai acontecer. Eu falei: mas eu estou orando e estou trabalhando para que Deus salve todas as pessoas de Itatiba. Deus salve até a última pessoa de Itatiba. E sabe como é que Ele vai fazer isso, irmãos? Através da minha e da sua vida. Eu não faço sozinho, pastor Daniel, somos nós que fazemos, somos nós que saímos da nossa casa, é o Senhor que sai lá de Morungaba e vem para cá, os dias de culto, nos dias de teologia, no dia de ensino. Mas isso, pastor,
cresce. E vai chegar uma hora que isso vai chegar até os confins de Itatiba, porque se nós trabalharmos e entendermos que somos o corpo, somos o pão, o corpo de Cristo, que somos uma coisa para você. Você sabia que quase 90% da população da Coreia do Sul é crente? Significa que várias cidades, várias aldeias ou cidades, eu não sei lá se eles têm cidade, se é aldeia, o que é, são tudo crente. Sabe o que eles fazem agora? Eles estão enviando missionários para o mundo. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se nós entendermos isso, que é a nossa grande comissão, ele diz: ide por todo o mundo, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Eu não vou me preocupar com quem não crê. Eu quero falar para todo mundo que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus batiza no Espírito Santo, e é isso que Ele faz, e Ele opera isso nos nossos dias. Mas nós, irmãos, nós precisamos crer nisso de todo o nosso coração, porque esse é o combustível que nos move, é o combustível que nos faz andar todos os dias, é o combustível que nos faz adorar Ele. Porque quando Ele nos amou, nós não éramos dignos desse amor. Quando Ele teve misericórdia de nós, nós não éramos dignos da sua misericórdia. Quando Ele estendeu a sua graça sobre a nossa vida, nós não merecíamos essa graça. Foi só amor. Então Ele coloca nos nossos corações um sentimento. Aliás, deixa eu mudar aqui essa palavra, porque, pastor Daniel, eu não acredito que amor seja sentimento. Para mim, amor é ação. E foi isso que Deus fez. Quando Deus amou o mundo, Ele mandou o seu Filho. Quando Jesus entendeu o amor do Pai, Ele se dispôs a ir. Mas ninguém gosta de você. Separaram, se rebelaram. Se fosse falar isso com Deus, todos se separaram, todos se rebelaram. Não importa, Ele simplesmente amou. E é por causa desse amor, irmão Juliano e Dodô, que nós estamos aqui nessa noite. É simplesmente por causa desse amor. E o terceiro sábado de cada mês é a ceia geral. E é bom participar dela porque todo mundo junto. Hoje nós participamos aqui, aqueles que não tiveram na terceira semana, vão participar aqui. Mas participar lá é uma coisa profunda. E nós entendemos que esse ato é um ato de tão excelência, importância na nossa fé, que se nós conhecemos a profundidade dela, todas as vezes que alguém falar para a gente nesse dia tão importante que tem alguma coisa para fazer, a não ser que Deus permita que a gente vá para o hospital no dia, né, pastor? Ou que você esteja fazendo uma outra coisa, mas a gente se prepara. Nem o dia que os meus filhos vêm em casa, eu tenho bastante filhos, às vezes eles vêm em dia inapropriado, mas se é no dia da Santa Ceia, eu falo: meu filho, vamos para a igreja, para a ceia. Se ele falar assim: pai, hoje não dá, não estou, se roupa tá, não estou pronto, eu falo: então tá bom, após o culto a gente se vê. Após o culto a gente se vê. Porque o que Deus fez por mim, pela minha vida, eu não sei se foi mais do que Ele fez pela sua, mas o que Ele fez pela minha foi muito grande. Então, pastor, eu só tenho a agradecer a Ele, e sou muito feliz de ser chamado irmão dos irmãos.
porque esse é o maior título, e todo mundo sabe, os que me conhecem sabem, que o maior título que eu gosto que a pessoa me chame é de irmão Edson. Irmãos,